Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Objetivo Itapetininga. Tudo bem com vocês? Professor Ricardo falando aqui. Talvez vocês estranhem a ausência do cavanhaque. Decidi tirar o cavanhaque e tomei como uma medida de higiene, né? A gente sabe que os pelos da barba, do cavanhaque, acabam acumulando partículas e micro-organismos, então é mais uma medida aí preventiva contra a Covid-19, certo? Meus amores, seguinte, na nossa última videoaula, nós trabalhamos transporte passivo, ok? Nosso módulo 6, lá da sua frente 1 da apostila, certo? Espero que você já tenha assistido essas videoaulas e agora nós vamos analisar o módulo 7, todo relacionado a transporte ativo, ok? Então, vamos começar? Se no transporte passivo nós temos uma ausência do gasto de ATP, aqui no transporte ativo, nós temos um consumo energético. Há um gasto energético, há um consumo de energia química. E qual é a molécula que libera a energia para esse processo poder ocorrer? O ATP, certo? Bom, e por que há o gasto energético? Por que se consome energia? Gente, diferente dos transportes passivos, de fusão simples facilitada em osmose, os transportes ativos, todos aqueles que nós vamos estudar, não são processos espontâneos, não processos que ocorrem naturalmente, são processos forçados, certo? Nós vamos ver dois tipos de transportes ativos. O transporte ativo para íons, para uma pequena quantidade de matéria, uma pequena quantidade de partículas, onde nós vamos utilizar como exemplo a bomba de sódio e potássio, e nós vamos analisar também transportes ativos em grande quantidade da matéria. Então, uma célula englobando uma grande quantidade de partículas sólidas ou líquidas e envolvendo essas partículas e colocando para dentro do citoplasma, certo? Vamos começar pelo primeiro tipo de transporte que eu citei aqui, bomba de sódio e potássio, certo? Bom, a bomba de sódio e potássio, ela vai permitir o transporte desses dois íons, sódio e potássio, contra o gradiente de concentração. Ou seja, o transporte do menos concentrado para o mais concentrado. Lembra que no transporte passivo, por exemplo, nós tínhamos lá, por difusão simples, o transporte de gás, oxigênio, do mais concentrado para o menos concentrado. Então, aqui, ó, observe aqui, ó, olha o sentido do transporte. Consome energia, gasta ATP, porque retira do menos concentrado para o mais concentrado. Então, vamos lembrar que se nós observarmos o transporte passivo trabalhando, sem gasto de energia, sódio e potássio seriam transportados do mais concentrado para o menos concentrado. Portanto, a bomba de sódio e potássio vai transportar sódio e potássio contra o gradiente de concentração, revertendo o trabalho do transporte passivo. Como sódio e potássio são íons, eles seriam transportados por canais iônicos, por difusão facilitada. Então, enquanto bomba de sódio e potássio estiver trabalhando, pessoal, nós vamos observar uma diferença de concentração entre sódio e potássio no meio intra e no meio extracelular. Então, vamos lá. Sódio, né? O sódio, ele é mais concentrado fora da célula e o potássio, mais concentrado dentro da célula. E essa condição é mantida. Essa condição de sódio mais concentrado fora da célula e potássio mais concentrado dentro da célula é mantido enquanto o transporte ativo da bomba de sódio e potássio trabalha, certo? Por quê? Se bomba de sódio e potássio, se esse tipo de transporte ativo para de trabalhar, o sódio, que é mais concentrado dentro da célula, metade dele sai, metade dele fica dentro da célula, as concentrações se igualam. O sódio, que é mais concentrado fora da célula, metade dele entra na célula e a outra metade fica para a face extracelular, fica voltado para fora, e as concentrações se igualam. Por que as concentrações não se igualam? Por quê? Constantemente a bomba de sódio e potássio, esse mecanismo de transporte ativo, mantém essa diferença de concentração. Gente, a palavra bomba, entenda a palavra bomba como bombeamento. Não como aquilo que explode, mas sim como um bombeamento. Entenda a palavra bomba como uma proteína de membrana plasmática que transporta
sódio e potássio ao mesmo tempo. Concomitante. Entende a definição da palavra concomitante? É ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, o sódio que tende a entrar e o potássio que tende a sair, eles tendem a ser devolvidos contra o gradiente de concentração. Então, ó, o potássio que saiu e o sódio que entrou são enviados para o seu local de origem. Portanto, o potássio é devolvido para dentro da célula e o sódio é devolvido para fora da célula. Então, é uma proteína que gasta energia, que consome ATP para mudar sua conformação. Esse gasto energético muda o formato da proteína. E quando ela muda de formato, ela transporta sódio e potássio ao mesmo tempo, obedecendo um processo contra o gradiente de concentração, ou seja, revertendo, por exemplo, o trabalho do transporte passivo. Nesse caso, volto a falar, como sódio e potássio são íons, eles seriam transportados por difusão facilitada por canais iônicos. Pessoal, volto a ressaltar a importância de você voltar nas videoaulas anteriores disponibilizadas aí pela Cris. Você pode encontrar essas videoaulas lá no meu canal do YouTube, Vitrine Biológica, tá? Então, volte lá e assista. Porque se você não entende o que é o transporte passivo, aqui no transporte ativo você vai ficar boiando, certo? Então, necessário que você volte lá e assista. Então, vamos lá? Toda vez que essa proteína de membrana plasmática, que a gente pode chamar de bomba de sódio e potássio, ou também de ATPase, ATP, ASE, ATPase. ATPase porque ela quebra, ela degrada ATP e libera energia para esse processo ocorrer. Toda vez que essa proteína trabalha, a custo de liberação energética, ela envia 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Isso faz com que nós tenhamos uma diferença de concentração entre o meio intra e o meio extracelular para esses dois íons. Lá no segundo ano do ensino médio, portanto, no ano que vem, eu vou explicar para você qual é a finalidade da bomba de sódio e potássio. Então, está escrito aqui, ó, o interior da célula se torna negativo devido a um déficit de cargas positivas. Gente, esse déficit de cargas positivas significa que eu tenho mais cargas positivas fora do que dentro. Lembra que sódio e potássio são cátions. Então, lá no segundo ano do ensino médio, eu vou mostrar onde no nosso organismo isso tem uma funcionalidade primordial, que é no nosso sistema nervoso. No sistema nervoso, esse mecanismo de transporte ativo mantém um equilíbrio químico necessário para as células do sistema nervoso, os neurônios, trabalharem da maneira correta, da maneira adequada, certo? Então, ó, olha o desenho aqui, ó. Vamos lá identificar a bicamada lipídica, ó. A bicamada lipídica, a primeira camada de fosfolipídio, a segunda camada de fosfolipídio. Aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, ó, aqui em cima. Isso aqui é meio extracelular, e aqui embaixo, onde eu estou passando o cursor do mouse, ó, meio intracelular. Então, perceba que essa proteína aqui gasta ATP, consome energia para transportar sódio para fora e potássio para dentro. E toda vez que ela faz isso, ela devolve 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro. Então, se você fizer a continha, né? 2 menos 3, no interior do citoplasma, aqui, né? No meio intracelular, nós vamos observar menos 1. Menos uma carga elétrica positiva. Qual é a função da bomba de sódio e potássio? Gente, é simples. Bomba de sódio e potássio, a função é manter diferença de concentração. Aqui, para a gente no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, melhor dizendo, é basicamente isso que você precisa identificar como função da bomba de sódio e potássio. Manter uma diferença de concentração entre meio intra e meio extracelular, certo? Porque se ela deixa de trabalhar, se ela para de trabalhar, metade do sódio entra, metade do potássio sai, metade dentro, metade fora para sódio e potássio, as concentrações se igualam. Essas concentrações se igualando seriam extremamente prejudiciais para o funcionamento do nosso sistema nervoso, certo? Então, aqui mais um desenho mostrando a mudança de conformação e o gasto de ATP. Toda vez que a molécula de ATP é quebrada, libera energia. Adenosina 1, 2, 3, trifosfato. Quando um fosfato é quebrado, libera-se energia e nós ficamos com o ADP. Adenosina 1, 2, difosfato. Por isso a imagem aqui, ó, de ATP para ADP. Certo? Observam que as flechas estão em sentidos opostos, percebam.
São 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, certo? Então, quando a bomba de sódio e potássio, né, a palavra bomba aqui, né, em inglês, representando para a gente o bombeamento, essa proteína que gasta e consome ATP para realizar esse bombeamento. Então, ó, meio extracelular, meio intracelular, né? O citoplasma ou citosol, ok? Gente, o que vocês estão vendo aí é uma animação da membrana plasmática do neurônio humano. Nessa animação fica bem claro, bem evidente o que acontece quando bomba de sódio e potássio para de trabalhar. Quer ver? Ó, ela vai parar de trabalhar. Olha o sódio entrando e olha o potássio saindo. Quando ela volta de trabalhar, imediatamente, sódio é devolvido para fora e potássio é devolvido para dentro. Certo? Então, ó, eu vou tirar do modo de exibição e vou deixar como está aí agora, estático. Tá vendo do jeito que tá aí, ó? As bolinhas laranjas representando os íons de sódio e as bolinhas azuis representando os íons de potássio? Bom, isso aqui seria uma fotografia, então é algo estático de bomba de sódio e potássio trabalhando. Quando bomba de sódio e potássio trabalha, como é que fica a concentração de sódio? Fica mais concentrado fora. Quando bomba de sódio e potássio trabalha, potássio fica mais concentrado dentro, ou seja, no meio intracelular. Então, essa imagem aqui representa para a gente qual é o trabalho da bomba de sódio e potássio. Manter diferença de concentração. Então, enquanto ela está trabalhando, é essa situação que nós vamos observar. Quando ela deixa de trabalhar, vamos voltar lá na animação. Quando ela deixa de trabalhar, vamos pegar aqui, ó, de novo, ó, no início. Olha sódio entrando e potássio saindo. Ó, imediatamente, quando ela volta a trabalhar, as diferenças de concentrações são mantidas. Tá? Lá no segundo ano do ensino médio, eu vou mostrar para vocês quando a bomba de sódio e potássio deixa de trabalhar e o sódio entra e o potássio sai, tá? E entender o que está acontecendo aqui do ponto de vista elétrico. Tá? Nós temos aqui uma diferença de concentração que vai garantir uma diferença de cargas elétricas que vai ser de fundamental importância para mantermos neurônio em repouso e até mesmo para podermos conduzir os impulsos nervosos, que nada mais são que microdescargas elétricas. Certo? Então, bomba de sódio e potássio é um transporte ativo, transporta contra o gradiente de concentração. O que é contra o gradiente de concentração? É tirar do menos concentrado para o mais concentrado, justamente para manter uma diferença de concentração entre esses íons, no meio intra e no meio extracelular, certo? Então vamos lá. De fundamental importância que você lembre da necessidade do ATP para esse processo poder ser produzido e mantido. Então vamos lembrar. Lembra da organela responsável por produzir ATP? A mitocôndria. Se a mitocôndria para de trabalhar, nós não temos ATP. Se nós não temos ATP, esse processo para. Então ele é dependente da liberação e produção de ATP pela mitocôndria. Mitocôndrias paralisadas paralisam esse processo. Certo? Perguntinha, questionamento comum do vestibular fazer aí pra gente. Certo? Bom, na próxima videoaula, nós vamos analisar agora o transporte ativo, mas não de pequena quantidade de matéria, não de íons, de partículas, mas agora de uma grande quantidade de matéria, entendendo os processos de endocitose e de exocitose, como, por exemplo, em endocitose, fagocitose e pinocitose, e os processos de exocitose, como a plasmocitose. Mas isso é assunto para a nossa próxima videoaula, certo? Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.